Oi, bom dia, tudo bem? No vídeo de hoje você vai acompanhar a evolução do meu setup. O primeiro aparelho que eu tive foi um tablet, porque eu preciso estudar e trabalhar, e eu trabalho com coisa da faculdade, então o meu uso é mais acadêmico mesmo, sendo o S6 Lite. Um tablet muito bom, apesar de que tem pessoas que reclamam por ele ter 4 GB de memória RAM, o que pra mim atende super bem. Não é bom ficar editando coisas pelo tablet, já que ele não tem um teclado. Só que o Davi, que é meu primo, que já apareceu no último vídeo, ele tem um PC Gamer, que vai estar aparecendo aí na tela, e ele tem um adaptador que eu consegui utilizar um teclado e um mouse no meu tablet. Então antes eu achava que eu ia precisar de um notebook, mas até então, depois de ter testado e feito um documento todo no Word usando o teclado dele, eu decidi que ia comprar só um mouse e um teclado, sendo esses dois que estão aparecendo aí na tela. E eu resolvi gastar um pouco mais, porque até então eu só ia ter o mouse e o teclado, eu não ia mais comprar um notebook. E eu fiquei estudando muitas coisas sobre notebook que elas vão aparecer já já. Só que eu tendo comprado o mouse e o teclado, o Davi falou que seria interessante ter um mini PC, já que eu preciso de portabilidade, por isso não um PC de fato. Só que mais adiante, essa ideia de portabilidade foi pelo ralo devido a um gabinete. Mais pra frente você vai entender. E aí ele falou isso sobre mini PCs, resolvi comprar um, que é esse que tá aparecendo na tela, muito bom. Eu pesquisei tudo que tinha no Mercado Livre e esse é o melhor que tem lá. E agora você vai acompanhar a explicação das partes de um notebook. Se quiser pular não tem problema, vai estar aparecendo no topo um temporizador, que aí você pode se basear nele e pular o vídeo quanto que você quiser. Mas passamos de um tablet para um notebook, para depois um mouse e teclado e um mini PC. E olha que legal, foi todo esse processo e o mouse e o teclado que eu comprei ainda não chegaram, mas eu montei o setup no final e vai ficar do jeito que ficou até chegar os meus. Só que não vai alterar muita coisa, então eu vou lançar o vídeo assim completo mesmo. Essa parte do vídeo eu vou gravar no interior, então se o áudio ficar ruim, não julga tanto. Uma coisa que você precisa saber é sobre processadores de notebook. Para tu saber se ele é bom ou ruim, pega o nome do processador, coloca no YouTube e pesquisa Game Test, que aí tu vai ver ele rodando jogos. E se ele conseguir rodar jogos bem, ele é um bom processador. Mas se você quer saber as especificações dele, pesquise o nome desse processador no Google e veja de qual geração ele é. Um processador de 10ª geração, 11ª e 12ª são muito bons, entendeu? Então não tem problema, ele vai servir para tua necessidade. Outra coisa importante para você saber sobre as especificações é quantos núcleos e threads tem esse processador. De novo, pega o nome dele e pesquisa no Google. Um processador que tenha 2 núcleos e 2 threads é muito ruim. Não compre. Qualquer outro, seja 4 núcleos, 4 threads, 8 núcleos, 16 threads, qualquer um dos outros é bom. Passando para memória, vamos falar de memória RAM. Memória RAM está passando por uma crise porque a maior empresa que produzia memória RAM agora vai vender somente para empresas de inteligência artificial. Então, se a memória do notebook que tu quer for DDR5, você vai ter um problema, porque para melhorar ela, o preço de uma memória RAM DDR5 tá de R$1.000 a R$2.000. Como é que tu vai saber se a memória RAM do teu notebook é DDR5 ou não? Tá nas especificações, na característica do produto, lá na descrição. Se não tiver, pega o nome do notebook todo, coloca no Google e pesquisa qual DDR é essa memória. Se o teu notebook for com a memória DDR4,
É muito bom para tu conseguir melhorar ela, colocar outra memória RAM ou substituir para uma maior. Então, o preço de uma memória RAM DDR4 tá R$500. Se for uma memória DDR3, tá R$200. Só que é muito difícil um notebook novo vir com uma memória DDR3. Geralmente ou é 4 ou é 5. Qual é o tamanho da memória RAM que você precisa ter no notebook? 4 GB de memória RAM servem para celulares e tablets só, entendeu? Não compra um notebook com 4 GB de memória RAM, porque ele não vai funcionar. 8 GB de memória RAM é o ideal para boa parte das pessoas, então provavelmente se tu comprar um notebook de 8 GB de memória RAM já vai te servir. Agora, o último ponto, armazenamento. Existem 2 tipos de armazenamento, o HD e o SSD. O HD é uma forma de armazenamento muito antiga. O SSD é mais recente. Isso significa que 225 de armazenamento em SSD é muito melhor do que 900 GB de um HD, entendeu? Não existe 900 GB de HD, eu só dei esse número porque são equivalentes, os dois são gigabytes, entendeu? Sempre escolha um notebook que venha com SSD. Essas são as especificações gerais que você precisa saber. Agora falando sobre sistema operacional. Existem 2 sistemas operacionais, o Windows e o Linux. O Windows parou de dar assistência para o Windows 10. Isso significa que não é bom você comprar um notebook com Windows 10, porque você fica suscetível a diversos erros, a perder seus dados, enfim. Compre um notebook com Windows 11, mas o Windows 11 tem um problema. Ele é muito mal otimizado, ele é cheio de anúncio e de inteligência artificial. Então você precisa ter isso em mente e saber que tu precisa de um notebook com pelo menos 8 GB de memória RAM e 225 de SSD para rodar o Windows 11. Se tu quiser um Linux, só existem 2 notebooks que vêm com Linux pré-instalado, que são bons. Os da Dell, que vem com Linux Ubuntu, e o da Lenovo IdeaPad, que vem com esse Linux 15.3. que é o Linux Debian. Só esses 2 notebooks vêm com Linux bom. Então, se tu estiver pesquisando um notebook, mas vem com um Linux que não seja esses 2 que eu citei, você vai precisar mudar o sistema operacional dele. E para fazer isso, se tu não souber, tu vai ter que levar para uma assistência técnica e eles vão te cobrar pelo menos R$300 para mudar o sistema operacional. Aí você escolhe, né, se vai querer continuar com Linux. Se for continuar com Linux, existe o Linux Arctic, o Linux Ubuntu e o Linux Mint, que são os mais indicados para quem nunca usou o Linux. Mas se você quiser mudar para o sistema operacional do Windows, coloque o Windows 11, tá? Porque qualquer outro não tem mais suporte da Microsoft, então é meio arriscado. Essas são as especificações que você precisa saber e que eu descobri quando eu estava pesquisando sobre notebooks. Mas aqui vem um ponto interessante. Eu não comprei um notebook. É bom, é? Posso apertar lá no processador? Tá em 100% de uso por algum motivo da vida? Galera, hoje eu tô aqui para estar apresentando para vocês esse monitor que eu encontrei na faixa de até R$400. Um monitor excelente de 21 polegadas, Full HD, IPS, muito bom mesmo. O modelo dele é o MK21Q. É um excelente monitor. Tem a imagem muito boa, RGB,
Qualidade excelente para quem está buscando um monitor custo-benefício para estar trabalhando, estudando ou até curtir aquele gamezinho tranquilamente sem se preocupar com a quantidade de hertz. E recomendo muito para vocês aí que não tem um monitor. Isso daqui é uma excelente opção para quem não tem nada. E é um monitor bonito até. E é isso. Mas não precisa do LED. A ideia era não. Gente, vou mostrar aqui pra vocês como que foi feita essa adaptação para estar ligando as fãs de 12 volts e um monitor que é ligado a uma fonte de 12 volts. A gente teve a brilhante ideia de estar utilizando uma ponta de cabo de conexão que liga no monitor, mas essa daqui a gente achou aqui em casa. Cortamos elas, ela tem a mesma entrada da outra fonte que está ali, que é a do monitor. Aí eu tive a brilhante ideia de estar fazendo uma adaptação para estar ligando tanto ele e as fãs ao mesmo tempo para não consumir muita energia. As fãs são de PC, de 12 volts, elas são RGB. Aí nelas tem essa conexão aqui que liga lá na fonte do PC, essa conexão aqui com 3 pinos, ou melhor, 3 fios. E aqui entra energia, que é o positivo, e tem o negativo, e outro positivo que é para RGB das fãs. Aí então eu adaptei nessa ponta aqui, que é disso aqui, ó, de um carregador universal de notebook. Ele vem com várias pontas, você pode vir aqui, só conectar no notebook para carregar. E nela tem uma entrada exatamente igual a que tem no monitor para encaixar. Aí para ficar bem discreto, utilizamos uma ponta dessa, que é essa aqui. Aí dentro dela vai a positivo e aqui vem o neutro, que é o negativo. Aí eu liguei essa ponta aqui com a da fã aqui. Eu vi na internet onde que é o positivo das fãs da rotação e o negativo. Aí eu juntei tudo aqui, juntei os dois fios um no outro e coloquei. Aí os dois negativos eu misturei aqui e os dois que era positivo eu coloquei no meio. Então eu passei a fita. Aí ficou assim. É assim que conecta. E eu conectar isso daqui ali no monitor vai ligar ele e ao mesmo tempo vai ligar as fãs. E é isso. A fonte é essa aqui, ó. Olha, o PC ele ficaria dessa forma, só que esse teclado e esse mousepad não são meus, são do Davi. Mas vai ficar dessa forma quando chegar. Olha as coisas de tatuagem, ó. Vou mostrar como é que tá aqui. O ar entra aqui e ele sai aqui embaixo. Isso já é próprio do mini PC, tá? O ar ele pega e joga pra baixo. E dos lados tem a entrada de ar, então a gente colocou fã aqui e aqui do outro lado. Mas é isso, eu tô só esperando o mouse e o teclado chegar.
quando chegar não vai mudar muito esse setup, provavelmente só vai mudar a cor e o tamanho, que vai ser aqui só. Não vai ter essa parte toda não.